Oi, crianças. Boa noite novamente. Vocês acham graça, né? Olha só, né? Voltando aqui à observação dessa questão, segundo como nosso querido Enem, né, colocou essa observação aqui, né? Primeiro, uma visão geopolítica, né, do conflito Israel-Palestina. Primeira coisa que a gente pode observar. Segundo, relações internacionais com relação à ONU, né? É aí que vem a grande questão, né? Aí é que vem a grande questão. Essa questão, ela nos leva justamente a entender como a aprovação de uma resolução na ONU, ela reflete o apoio, olha aí, Aninha, né? O apoio internacional à causa palestina, né? Mas olha como é engraçado, elevando o seu status político. Porém, né? Porém, ela eleva os status políticos, mas ela não transforma, né? Ela não transforma a Palestina em Estado nacional, entendeu? Ela eleva o status, mas não transforma a Palestina em Estado nacional, entendeu? Então, essa questão, pessoal, era isso que eu tinha notado aqui, entendeu? Essa questão, ela vai descrever o que? A comemoração dos palestinos após a aprovação da resolução na Assembleia Geral da ONU, que olha só como é engraçado, né? É aí que vem a questão, é aí que vem justamente a resposta, né? Ela reconhece a Palestina como um Estado observador, tá? Mas não membro, entendeu? Mas não membro. E aí, né? E aí, qual é a principal consequência da refederação desse Estado, né? É aí que vem, né, alguns pontos que nós devemos, logicamente, observar, né? Se nós formos parar para observar, oh, meu Deus do céu, né? Se nós formos parar para observar, a Palestina se tornou, né, ela foi reconhecida como Estado observador, porém não é membro, entendeu? Então, aí é que vem a grande sacada. Essa resolução aprovada pela ONU representa justamente o quê, Alex? Representa o quê? O quê? O apoio internacional, a demanda, né, palestina de reconhecimento, tá? Quer dizer, não significa uma imediata criação da fronteira, tá? E aí é que vem a palavra que eu escrevi aqui, né? Não significa nem sequer a criação das fronteiras e nem a equiparação, João, política completa, entendeu? É aí que vem a análise dessa questão. Então, eu fiz toda essa análise aqui no papel e eu estava falando para vocês, né? Se era aí que ia entrar essa explicação, né? Se a Palestina tivesse se tornado Estado, hoje nós não teríamos a guerra que nós temos lá. Ou melhor, não teríamos aquilo que aconteceu, né? A última guerra entre Israel e Palestina, entendeu? Era aí que estava marcado justamente aqui. Então, essa resolução, crianças, ela leva justamente o quê? Ao apoio da comunidade internacional a uma demanda nacional. É aí que está a resposta. É justamente nessa letra D, entendeu? E eu pensando aqui outra coisa, né, explicando aqui, viajando literalmente na maionese, né, para fazer as relações que eu gosto de fazer. E eu fui enganado por elas. Que vergonha, Senhor. Mas acontece, tá? Então, isso aqui é para a gente observar, tá? Isso aqui é para a gente observar com clareza. Aí, olha aqui uma coisinha, tá? É aqui que entra o nosso aprofundamento. Está aqui, depois de dar uma lida lá com calma,
tá? Uma questão fácil dessa média. E aí eu trouxe aqui uma coisa, né, que o meu amigo Evandro gosta muito de trabalhar com vocês, né? Trabalhou muito ano passado no segundo ano, e a gente vai retomar muitas coisas disso, que é a geopolítica, entendeu? Não sei se o Davizão está estudando geopolítica lá no segundo ano, né, na parte de geografia, né, porque o segundo ano trabalha muito a parte de geopolítica, tá? E é muito importante isso aqui, criança. É muito, muito, mas muito, muito importante vocês estarem conectados, tá? Principalmente esses últimos anos, né, que o Oriente Médio ele tem sido sacudido por uma porrada de guerras, tá? Não pense que é só a guerra Israel-Palestina, né? E agora é, é, Israel e o Irã, entendeu? E Israel e o Irã. Deixa eu ver aqui a fala da Ellen. Deixa eu ver, Ellen. Isso mesmo. Se não tô doida. Não, você não tá doida, não. Mas é isso mesmo, entendeu? É isso mesmo. Ela não tem voto, né? Ela não tem uma participação direta. Ela é membro, né? Ela é membro, obviamente, mas não é como, por exemplo, o Brasil. O Brasil faz abertura, né? Eita, Davi. Era paleolítica. Porra. Uhum. Não esquenta, não, tu me tem. Fica tranquilo aí. Essa parada aí, né? Isso aí a gente mata tranquilo, né? Então, assim, como ela estava falando aí, né? Então, quer dizer, o Brasil ele faz a abertura da ONU, né? O Brasil é o primeiro país, basicamente, a fazer o discurso, né? Pela posição que o Brasil tem de ter sido um dos primeiros países, logicamente, né? A ter aceitado a ONU como referência mundial, né? De luta contra as guerras, enfim, né? O papel que ele ele desenvolve, né? Já a Palestina não, já a Palestina não. E olha, até bacana esse tema, né, que eu também coloquei, também pensando nisso, para vocês verem, eu estava pensando em um monte de coisa nessa questão. Vocês viram que eu até postei hoje, 5h30 da manhã, 5h15 da manhã, no meu status no Instagram, né? Meu status no Instagram. E a mesma ONU, né, reconheceu que a escravização foi um dos maiores crimes já cometido contra a humanidade, entendeu? Logicamente, né? Nada diferente no fronte. Estados Unidos, Israel e Argentina discordaram, né? Vários países europeus se abstiveram, né, de votar, entendeu? E hoje, né, nós estamos aí discutindo essa questão. Quer dizer, estamos em pleno século XXI, né, e ainda tem países que não querem discutir sobre o processo de escravização, entendeu? De como isso foi extremamente complexo e problemático para a formação histórica da humanidade, né, que elevou o status do racismo estrutural a algo assim, né, fora, literalmente, de uma bolha que a gente precisa literalmente discutir, né, dentro da sociedade, não somente dentro, mas também fora da sociedade. E aí, crianças, o que que acontece? Eu trouxe esse tema aqui, né, para a gente conversar um pouquinho sobre o conflito Israel-Palestina, tá? Porque é um tema, né? É um tema de uma guerra do ano passado, retrasado. Nós já estamos vivendo outra guerra hoje, com essa mesma Israel, né? Enquanto a Palestina, no caso, a faixa de Gaza, foi devastada, entendeu? E agora, justamente, Israel está tentando tomar outro território, que é justamente um território muito mais brabo, entendeu? Que é justamente o Irã, né? Então, o conflito entre Israel e Palestina é um dos mais longos e complexos da atualidade, que envolve disputas territoriais, religiosas e políticas, tá? O Irã ele é uma teocracia, vocês sabem disso, né? Ele tem uma estrutura política que o Ayatollah, né? Ele é considerado o comandante supremo, entendeu? Comandante supremo.
Então, isso aí vocês já imaginam, né? Como é a relação religiosa dentro do Irã. E aí nós podemos até partir do princípio, como estamos ainda no mês de março, né? Para refletir qual é a vida das mulheres no Irã dentro desse contexto, entendeu? Será que elas têm participação política? Será que elas têm a mesma abertura política, social e democrática que vocês, mulheres, aqui no Brasil, têm? Entendeu? Então, tudo isso, o Enem ele gosta também de trazer, né, para a atualidade. Por isso que as democracias, elas têm que ser estudadas assim, entendeu? Fazendo justamente essas relações. Porque aqui é uma democracia, mas lá não é democracia, entendeu? Aqui a mulher ela tem direito de lutar pelos seus direitos, lá não, entendeu? Então, isso nós temos que partir e observar. As suas origens remontam ao final do século XIX, né, e o início do século XX, quando o movimento sionista, ei, pode escrever esse nomezinho no teu caderno, defendia a criação de um Estado judeu na região da Palestina, então habitada majoritariamente por árabes. Após a Segunda Guerra Mundial, a mesma ONU propôs a divisão do território em dois estados, um judeu e outro árabe, entendeu? Um judeu e outro árabe. Aí, o Ezequiel, como eu conheço bem, ele deve estar se perguntando assim, né? Depois da Segunda Guerra, o que aconteceu depois da Segunda Guerra? O que aconteceu na Segunda Guerra com os judeus? Né? Lembre que Hitler matou mais de 6 milhões de judeus, correto? Então, o que a Inglaterra vai fazer? Né? Ela vai jogar essa ideia, ela vai jogar essa ideia. E os Estados Unidos vai abraçar essa ideia, entendeu? Então, a partir daí, obviamente, vai começar a se discutir a criação de um Estado judeu. Aí, às vezes, o que o aluno me pergunta assim, mas professor, por que os palestinos não questionaram? Porque os palestinos não são Estado, entendeu? Não existia definição geográfica, vamos dizer assim, para os palestinos. Só se sabiam que lá tinham árabes. Por isso que a divisão ficou entre israelenses, né, judeus no caso, e os árabes. Entendeu? Aí eu trouxe aqui para vocês. Pô, muitos de vocês já ouviram falar nisso, mas poucos, né, já estudaram sobre isso. Afinal de contas, o que é o movimento sionista, né? O que é o movimento sionista? Quem já assistiu a Matrix, né, vai lembrar lá, né, de Zion, né, de Zion, que era justamente o último, né, a última localidade humana que vivia depois de ter sido massacrada, logicamente, pelas máquinas, que ficava quase que no centro da Terra, né? E o movimento sionista ele vem com esse conceito e esse contexto. Olha só, foi um movimento político, ou coisa linda, olha a nossa última aula lá no terceiro ano, né? Um movimento político e nacionalista que surgiu no final do século XIX com o objetivo de criar um Estado para o povo judeu, principalmente na região da Palestina, considerada histórica e religiosamente ligada a quem? Aos judeus, entendeu? Aos judeus. Da onde é que vem isso? Né? O sionismo, a origem, ganhou força na Europa em um contexto de perseguição, logicamente, aos judeus, que é o antissemitismo, né? O antissemitismo, uma coisa muito comum, por exemplo, no governo de Hitler, tá? O antissemitismo dentro do governo de Hitler é a marca, né? A marca da perseguição do governo nazista sobre, logicamente, os judeus, né? É por isso, crianças, que às vezes nas redes sociais vocês veem, eu pelo menos já vi isso, né? Algumas postagens, né? Colocando assim uma fala do Paulo Freire, né? Falando todo oprimido sonha em ser opressor, né? E aí coloca a imagem do Netanyahu, né? Massacrando justamente quem? Os palestinos. Porque se Israel foi criada, a desculpa da criação de Israel foi justamente o que Hitler fez com os judeus, entendeu? E hoje, se a gente for olhar por essa questão, né, de violência,
O que o Netanyahu fez sobre a Palestina, né, foi algo muito similar, muito parecido, tá? Então, isso aí é para vocês entenderem, né, como o jogo das informações hoje nas redes sociais nos fazem entender isso, tá? Nos fazem entender isso, né? Porque as pessoas estavam dizendo que o Netanyahu, né, estava fazendo a mesma coisa que Hitler tinha feito com os judeus, justamente por causa disso, por causa do excesso de violência que foi utilizado sobre a Palestina, tá? Nacionalismo europeu, cada povo buscando seu próprio Estado, né? Nós estamos, né, no terceiro ano, falando como o nacionalismo ele foi importante para a eclosão da Primeira Guerra Mundial, né? E como ele vai ser importante também para a eclosão da Segunda, né? E até hoje, basicamente, o nacionalismo ele é extremamente importante. Um dos principais líderes desse movimento, né, foi o Theodor Herzl, né? Ele era do Império Austro-Húngaro, se não me falha a memória, entendeu? Que defendia a criação de um Estado judeu como a solução para a discriminação, né? Então, o objetivo desse movimento era garantir um território onde os judeus pudessem viver com segurança e autonomia política, né? E aí vem, né? Porque sionismo, do nome de Sião ou Zion, que é uma referência a Jerusalém, né? A cidade sagrada para os judeus. E qual foi o resultado histórico, né, desse processo todo que eu deixei? Eu fiz assim, tudo separadinho, né, para depois vocês colocarem no caderninho de vocês, né, tranquilamente. O movimento teve grande impacto no século XX, né, incentivou a migração de judeus para a Palestina. Lembrem-se, né, na Bíblia, os judeus seria um povo, né, sem Estado, seria um povo sem sua terra. Israel seria uma cidade prometida, né, por Deus aos seus homens. Só que é engraçado isso bem aqui, né, a interpretação, né, porque Jesus, para os judeus, ele não é considerado um ser sagrado como ele é para o nosso cristianismo aqui, entendeu? Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas interpretações, tá, bíblicas do Ocidente, tá? Cuidado com relação a isso, tá bom? Contribuiu, olha aí, incentivou a migração de judeus para a Palestina e contribuiu diretamente para a criação do Estado de Israel em 48, tá? E a criação de Israel está ligada ao conflito com os povos árabes que já viviam na região, especialmente os palestinos, dando origem ao chamado conflito Israel e Palestina. Então, o que hoje nós estamos vendo, né? Israel atacando o Líbano, Israel atacando, né, atacando o Irã, né, não é uma novidade histórica, não é, entendeu? Não é uma novidade histórica. Depois que Israel foi criada, crianças, Israel se tornou um protetorado norte-americano, entendeu? Um protetorado norte-americano. Então, hoje, basicamente, essa aliança Estados Unidos e Israel, ela se torna muito forte por fato de quê? Né? Pela mentalidade do presidente Donald Trump, entendeu? Donald Trump. E lembrando que, como o Trump ele é contra qualquer coisa que fale de natureza e a favor 100% de tudo que é petróleo, ele está apoiando diretamente essas guerras, porque essas regiões que estão no foco da guerra são riquíssimas em petróleo, entendeu? São riquíssimas em petróleo. A OPEP fica no Oriente Médio, pô, entendeu? Então, a gente não pode jamais deixar de entender essas estruturações, entendeu? Que a guerra nos faz refletir. Justamente por causa disso, né, eu trouxe isso bem aqui, a criação do Estado de Israel e suas consequências, né, diretas. Em 48 foi criado o Estado de Israel, que gerou conflito imediato com os países árabes, né, e com os palestinos, que não aceitaram a divisão. Desde então ocorreram várias guerras e disputas, né, como a Guerra dos Seis Dias, que ampliou o controle territorial de Israel, tá? Que ampliou extremamente, tá? Quer dizer, eles deram esse território para Israel. Israel entrou nessa Guerra dos Seis Dias e fez isso aqui, ó. Aumentou ainda mais, entendeu?
Então, atualmente, quais são os principais pontos de conflito? Né? Quais são os principais pontos de conflito? Disputa por território, como a Cisjordânia e a faixa de Gaza, que basicamente Israel tomou de conta depois dessa última guerra. Questões religiosas. Jerusalém é sagrada, olha só, é sagrada para os judeus, cristãos e muçulmanos. Né? Olha só. E o direito dos palestinos, né? O direito dos palestinos, como a criação de um Estado próprio, que ninguém aceita, entendeu? Que ninguém aceita. Então, isso aí é justamente o que nós precisamos abordar. Mas aí, o nosso foco é sempre o quê? Né? Como é que o Enem cobra isso? Como é que o Enem cobra isso? Né? O Enem ele vai trazer justamente o quê? Que esse conflito tem grande importância geopolítica mundial, pois envolve interesses internacionais, né? Questões humanitárias e tensões que afetam a estabilidade global, entendeu? Então, essa questão, crianças, ela é de super importância para a nossa atualidade, para a nossa atualidade, entendeu? Eu não descarto uma questão sobre isso na nossa prova desse ano, não. Eu não descarto, entendeu? Porque o Oriente Médio ele está no foco, né? Desde o ano passado, desde o ano retrasado, vamos dizer assim, né? A guerra entre Israel e a Palestina, ela acabou um dia desses, entendeu? Ela acabou um dia desses. E nem bem, vamos dizer assim, entre aspas, acabou, né? Israel já foi justamente arrumar confusão com o Irã, né? Então, isso aí tudo é para a gente ir observando, ir analisando, tá? E cada vez mais indo buscando informação com relação a tudo isso. Crianças, alguma pergunta até aqui? Se gostariam de comentar alguma coisa? Tá tranquilo? Tá favorável? Né? Então, isso aí é para a gente parar e refletir, tá? Sobre essa questão que, obviamente, né, eleva a nossa atenção para a nossa prova. Aqui eu coloquei para vocês, né, o tema geopolítica, conflito Israel-Palestina, ela se encaixa principalmente na matriz de referência de ciências humanas, nas seguintes competências e habilidades. A competência 2, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida. Ela envolve espaço geográfico, né, como produto de relações socioeconômicas e culturais do poder, né, disputa de território, relações de poder entre Estado, influência histórica e política sobre o espaço geográfico, sem dúvida nenhuma, tá? E aí, as habilidades 6, né? São três habilidades aqui, é a 6, a 7, né, e a 9, são as três, tá? Por quê? Porque, ó, a 6, interpretar diferentes representações geográficas e compreender os conflitos, né, territoriais. Pô, analisar o mapa da região e entender disputas territoriais, Cisjordânia, Gaza e Jerusalém. Né? Ponto. Habilidade 7. Identificar os significados históricos das relações de poder entre as nações. Né? Entender o papel das potências internacionais. No caso aí, a própria ONU. Analisar como se deu a criação de Israel, entendeu? E relacionar o conflito com o contexto mundial. Tá? E aqui na habilidade 9 nós temos também o quê? Né? Os movimentos sociais e conflitos políticos. Por quê? Porque existe a resistência palestina, né? Existe as ações do Estado de Israel, né? Aconteceu já várias conversas de negociação de paz, mas sempre elas acabam deixando de existir e dando início a um novo conflito, entendeu? Então, sempre que vocês estiverem estudando, lendo com calma sobre isso, sempre atentem, tá? Às relações de poderes entre essas nações, beleza? E aí, vamos entrar aqui na nossa segunda questão, né? A nossa segunda questão, tá? Vamos lá, né? Aqui nós temos dois textos, né? Nós temos dois textos, aonde basicamente, bora logo aqui no texto, bora logo no comando aqui da questão, né? Considerando a realidade brasileira, os textos se aproximam ao apresentar uma reflexão sobre
Sobre o quê? Primeiro o texto fala assim: como é horrível ver um filho comer e perguntar, tem mais? Olha o texto 2. A experiência de ver os filhos com fome na década de 50, descrita por Carolina, é vivida no Brasil de 2021 por uma moradora de Petrolândia, em Pernambuco. Caraca, os dois textos falam de fome, né? O que que vocês marcariam nessa questão? Só com as, com as duas primeiras linhas dos dois textos, né? Fome, 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 fome. Coisa que eu estou agora, né? Recorrência justamente de quê? Da miséria, entendeu? Recorrência da miséria. Ah, dialético. Gostei, Ellen, muito bom. Gostei mesmo, né? Então, isso aí é justamente para a gente entender. Uma questão fácil demais essa, entendeu? Uma questão fácil demais essa, né? Fácil. Mas presta bem atenção numa coisinha que eu trouxe bem aqui, para a gente analisar. Olha aqui, né? As matérias necessárias para a resolução dessa questão. Presta bem atenção. Interpretação de texto, foi o que vocês fizeram, né? Literatura brasileira, literatura marginal de Carolina, né? Maria de Jesus. E aí é que vem a sociologia, entendeu? A desigualdade social e a pobreza estrutural, entendeu? E a pobreza estrutural. Crianças, prestem bem atenção numa coisa. Prestem bem atenção numa coisa. Antes de 88, não existia debates, tá? Para, vamos dizer assim, de preocupação com a miséria. Não existia debates, né, que nos fizessem refletir sobre a pobreza extrema. Não existia debates, né, que nos fizessem refletir, por exemplo, sobre a desigualdade social e a pobreza estrutural, entendeu? A partir da nossa Constituição de 88, tá? A partir da nossa Constituição de 88, a partir dos nossos debates, né, sobre cidadania, é que nós tivemos justamente essa luta, né, desenvolvida aqui no nosso país. Então, se nós formos fazer conexão com os temas que nós já estudamos, né, esse tema bem aqui, da recorrência da miséria, né, ela é um tema que nós vamos debater justamente aonde? No conceito de cidadania, entendeu? No conceito de cidadania. Por quê? Porque através do conceito de cidadania, nós vamos justamente lutar para evitar, nós vamos tentar fazer uma redistribuição de renda, tá? Para justamente evitar que essa pobreza extrema viesse se alastrar, né, no nosso país. E é interessante, né, e é interessante que o texto 2 ele faz um trabalho de conexão bem aí, está escrito para vocês lerem, né, que ele faz uma relação da década de 50, correto? Que é vivida em 2021 e 2021, né? Década de 50, né, nós temos que lembrar que aquele pós-Segunda Guerra Mundial, né, é o período onde o Brasil vai entrar ali naquela enguinada, né, da construção de Brasília, né, todo aquele processo de embelezamento, de empréstimos extremos que serão pegos dos Estados Unidos, portanto, todavia, não havia essa industrialização também, claro, né? Industrialização desde o período Vargas, né? Aí já entra a questão também do automobilismo, né? Perfeito, Ezequiel, perfeito, né? Então, mas não existia esse debate sobre pobreza,
tá? Não existia esse debate sobre pobreza. Então, esse debate ele só vai se tornar um debate forte e aberto a partir da nossa Constituição de 1988, que ela diz que para uma pessoa ter o mínimo de dignidade, ela precisa fazer pelo menos, tá, 3 refeições ao dia, tá? Então, não esqueçam, tá? Não esqueçam que a nossa Constituição, tá? O princípio de cidadania, o princípio democrático de cidadania, ela é a referência histórica para essa questão bem aqui. Eu sabia que vocês iam uma tela com muita facilidade, entendeu? Mas eu precisava explicar ela para vocês enxergarem o que nós explicamos, né, dentro da questão, entendeu? Aquilo que eu te falei, João, né? Vocês precisam enxergar os temas que nós estudamos, né, no dia a dia da resolução das questões. Tranquilo? Perfeito. Olha aqui. E essa terceira questão, né? Olha só, eu peguei esses 2 textos bem aqui, né? Esses 2 textos bem aqui. Macaulay Culkin, né, enfatizou o glorioso acontecimento representado pela luta do parlamento contra Carlos I em prol, né, em prol da liberdade política e religiosa do povo inglês. Legal. Aí eu vou lá no texto 2. A Revolução Inglesa, como todas as revoluções, foi causada pela ruptura da velha sociedade e não pelos desejos da velha burguesia. Interessante. Bora ver o que está me pedindo aqui na pergunta. Concepção da Revolução Inglesa, apresentada no texto 2, tá? Diferencia-se do texto 1 ao destacar a existência de quê, crianças? O que vocês marcariam nessa questão bem aí? Entrar, Johnny? Opa, mostrar um negócio aqui para vocês. Olha, eu com fome, olha que a minha esposa coloca bem aqui na minha frente. Ovinhos de Páscoa da Delícias do Bem, fazendo propaganda aí, né? Entre a A e a E, Ezequiel, perfeito. É verdade, aprender a se concentrar, né, João? É verdade. E aí, o que mais? Ellen, vamos lá. Letícia, Eshla. Então, aqui ela, por favor. Acho que mais sem convicção. Meu Deus, você vê que é uma graça. Olha, preste atenção numa coisa bem aqui, né? Se tu fores parar para olhar a questão, né? Se fores parar para prestar bem atenção na questão, tu vais perceber que ela está te fazendo uma pergunta direta. Acho que tu já errou ela, foi, João? Tu vais pegar logo uma questão direta bem aqui, né? Concepção da Revolução Inglesa apresentada no texto 2 diferencia-se do texto 1 ao destacar a existência de quê? Preste atenção. O texto 1, ele fala assim: enfatizou o glorioso acontecimento representado pela luta do parlamento contra Carlos I
em prol da liberdade política e religiosa do povo inglês. Verificou o primeiro confronto entre a liberdade e a tirania real. Primeiro combate em favor do iluminismo e do liberalismo, né? Ele está falando ali do povo, né? Mas está enfatizando a luta de quem? Do parlamento. Crianças, quem é o parlamento na Inglaterra? Quem é o parlamento? O parlamento é a burguesia, crianças. Entendeu? Então, tu pode ver bem aí que o texto fala só basicamente de uma classe social. Entendeu? Quando a gente vai para o segundo texto, fala assim: a Revolução Inglesa, como todas as revoluções, foi causada pela ruptura da velha sociedade e não pelos desejos da velha burguesia, já contrapôs, entendeu? Já contrapôs. Aí é que vem justamente a contraposição. Na década de 1640, camponeses se revoltaram contra os cercamentos, tecelões contra a miséria resultante da depressão e os crentes contra o anticristo, a fim de instalar o reino de Cristo na Terra, né? Esse historiador aí, ele é cara, cara da Revolução, entendeu? Christopher Hill, ele é considerado um dos maiores historiadores, tá, que trabalha sobre a Revolução Inglesa, correto? Então, quando nós vamos olhar essa fala de Christopher Hill, né, o que é que ele está mostrando para a gente? Ele não está falando de homogeneidade nas lutas religiosas, tá? Não existe unicidade das abordagens históricas, entendeu? Superficialidade dos interesses políticos, não, né? E aí, superioridade dos aspectos econômicos, também não. Então, ele está falando diretamente de quê? Da pluralidade, né? Da pluralidade, quer dizer, várias camadas sociais se uniram justamente para o processo revolucionário de fato vir a acontecer, correto? Então, isso aí nos faz entender justamente que o quê? Que é justamente a letra A, entendeu? A resposta correta. Crianças, preste atenção numa coisa bem aqui. A Revolução Inglesa, tá? A Revolução Inglesa, ela, ela é uma. Eu vou ser muito sincero com vocês com relação a isso, tá? E eu acho muito importante até vocês entenderem, né, isso de uma forma bem tranquila, tá? É, a Revolução Inglesa, ela é o pontapé inicial das revoluções, tá? Ah, a gente vai ter Revolução Francesa, a gente vai ter, sim, Revolução Americana, a gente vai ter, sim, Revolução Industrial, né? Mas a Revolução Inglesa, crianças, ela foi o pontapé das revoluções. Ela foi a primeira, tá? Ela vai ser no século XVII. Então, quando nós vamos falar sobre essa revolução, né, nós precisamos interpretar, obviamente, né, vamos dizer assim, né, o papel que essa revolução desenvolveu para o desenvolvimento das outras revoluções. Só vou te dar um exemplo. Enquanto a França ainda vai fazer a sua revolução política no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, a Inglaterra já estava fazendo sua revolução econômica. Por aí isso não tira, entendeu? Por aí isso não tira. A diferença, né? A diferença gritante entre uma e outra dentro desse contexto, obrigado, tá? A diferença gritante que existe dentro desse contexto. Por causa disso, né, eu trouxe aqui justamente um aprofundamento, né, para a gente conversar um pouquinho sobre essa revolução, tá? Que nós estudamos ano passado, quem foi meu aluno no segundo ano, obviamente, e retomamos, né, agora justamente no contexto do início da Primeira Guerra Mundial, tá? Aí eu trouxe aqui justamente o quê? As revoluções inglesa, né? Por que, professor, as revoluções? Porque nós não vamos ter só uma revolução, tá? Nós vamos ter de 3 a 4 revoluções, como diz o próprio Christopher Hill, né? Contexto, século XVII, tá? Local, todos vocês sabem que é a Inglaterra, e o conflito central vai ser justamente entre quem?
o rei absolutista versus o rei parlamentarista. Eu gosto dessa parte da história da Inglaterra, eu acho interessante. O, Existia uma dinastia na Inglaterra chamada Tudor, né? E o rei Henrique Tudor, né? Ele, ele é o fundador, basicamente, dessa estrutura política que nós estamos conversando aqui, né? Ele cria uma nova religião, que por sinal é até hoje, né? A religião inglesa, que é o anglicanismo, porque ele rompeu relações com a igreja, porque ele queria se separar da sua mulher para poder casar com Ana Bolena, né? E o Papa não aceitou a separação dele, por causa disso ele acabou entrando naquele mesmo barco ali, né? De Martinho Lutero, de Calvino, né? Só que ele puxou mais para o lado político, né? Porque ele, Henrique VIII, passou a se tornar o Papa da igreja dele. Só isso, né? Então ele vai ser um cara que ele vai perceber uma coisa, tá? Que ele precisava da burguesia para crescer economicamente. Então ele deixava a burguesia crescer, né? Mas a burguesia ela tinha que colocar de volta, obviamente, uma parte financeira daquilo que ela investia na Inglaterra, entendeu? E isso vai fortalecendo a relação da coroa com a burguesia, entendeu? Só que tem um pequeno problema. O Henrique morre, né? Quem assume é sua filha, Elizabeth, né? Elizabeth I. E a Elizabeth, ela vai seguir a mesma linha do pai, tá? Ela vai manter uma relação de união com essa burguesia, tá? E com isso vai transformar a Inglaterra na maior potência moderna, entendeu? Que existia, inclusive na maior potência armada naval da história, entendeu? E aí, crianças, é que vem uma situação. Elizabeth morreu virgem, né? Elizabeth morreu virgem. Não tinha tempo, né? É, para. Estou fazendo graça aqui. Ela não tinha tempo para ser mãe, é isso que eu queria falar, Tony. Credo, tu não presta, tu não vale nada, por isso que eu te amo, né? Então, o que que acontece, né? Ela acabou não gerando filhos. É isso que quer dizer ser virgem nesse período, pessoal, tá? Vocês só pensam besteira, né? Eu vou orar pela alma de vocês, entendeu? E aí, o que aconteceu, né? Ela não gerou filhos, então ela acabou morrendo, né? Enfim, e quem acaba assumindo o governo, né, matou a linhagem, justamente, né? E quem acabou assumindo foi justamente o primo, né, de terceiro grau dela, né, da família Stuart, que foi Carlos I. A família Stuart, de Carlos I, pessoal, ela era extremamente absolutista, tá? Ela não era esse absolutismo, vamos dizer assim, é, progressista, vamos usar um termo novo, né, da atualidade, né? Um absolutismo progressista, não, tá? Eles eram extremamente católicos, tá? Já os Tudors eram, né, anglicanos. Então, eles eram protestantes, vamos dizer assim, né? Já o Carlos I, não. Entendeu? Então, o que que acontece? Quando Carlos I assume, ele vai impor sobre a Inglaterra o absolutismo clássico, que nós estudamos e que nós conhecemos. Aquele que centraliza todo o poder na mão do rei, aquele, né, que o Jean Bodin e o Jacques Benigues Bossuet, né, com a sua teoria, obviamente, do direito divino dos reis, né, conclamou que ele era o enviado de Deus à Terra, entendeu? E aí isso vai acabar gerando justamente o quê? Um choque entre Carlos I e o parlamento, entendeu? Tanto é que o parlamento, né, tenta levar para ele um documento que seria uma petição de direitos para ele assinar, e simplesmente ele não assina. Ele pega a petição de direitos, pessoal, né? Ele pega assim, né, olha para o cara do parlamento e rasga e diz que ele é um enviado de Deus à Terra e que ele não precisa
dá explicação para homem comum nenhum, entendeu? E isso aí vai gerar justamente esse conflito, né? Que vai acabar gerando justamente uma guerra, né? Uma guerra. Por quê? Porque isso vai gerar uma crise econômica, tá? O aumento de impostos sem aprovação do parlamento, tá? Olha aí, anglicanos ligados ao rei, né? Versus puritanos ligados também ao parlamento, tá? Sem falar justamente de quem? Dos próprios católicos, tá? Esses caras estarão todos envolvidos nesse conflito bem aí, entendeu? E isso tudo acaba, pessoal, delineando numa guerra civil, entendeu? Como a revolução ela é feita por várias fases, entendeu? E essa guerra civil, né, que vai ser liderada, o líder do parlamento vai ser o Oliver Cromwell. Deixa eu contar um fato bem aqui para vocês que eu acho muito legal, acho muito bacana esse bem aqui. O Oliver Cromwell, ele vai liderar o parlamento, tá? Ele vai ser o líder do exército do parlamento. O parlamento vence o rei. O Oliver Cromwell vai fazer algo inédito, tá? Mas que depois vai ser repetido lá na Revolução Francesa. Ao prender o rei Carlos I, ele vai mandar cortar a cabeça do rei, entendeu? E ele vai levar para frente de todo mundo a cabeça do rei, tá? Justamente mostrando para as pessoas que o rei não tinha sangue azul, tá? Que o rei não era um enviado de Deus à terra, que o rei, né, era um homem comum, como todas aquelas pessoas que estavam ali vendo. É saudável ao extremo, entendeu? Muito saudável, né? Gostei da sua escrita, foi muito bem pensada, né? Hoje em dia a gente tenta refutar justamente, né? No diálogo, no debate, no conhecimento. Lá não, país, e logo era para a prática do processo. Bora cortar uma cabeça, mostra logo para todo mundo que essa porra não tem nada de sangue azul e a história está contada. Ponto final. Era assim que funcionava. Entendeu? Então, o rei foi de fato executado. E aí, criança, ô criança, ai, meu pai, dá poder na mão do homem que tu vai conhecer o homem de fato, entendeu? Cromwell fecha o parlamento. Cromwell, o Lorde Protetor da Inglaterra, que tinha lutado pelo parlamento, que estava lutando contra um absolutista, fecha o parlamento e constrói basicamente uma ditadura, entendeu? E constrói basicamente uma ditadura do parlamento, tá? Então, isso aí é para vocês verem, tá? Como o poder, ele é uma coisa muito interessante na historiografia. Oliver Cromwell doida por causa do poder. Mas como qualquer ser humano, né? Apesar de ter feito uma coisa muito importante para a Inglaterra, que gerou assim divisas financeiras imensas para a Inglaterra. Não sei se vocês já ouviram falar na República do Cromwell, né? Esse nome bacana, bacana é escrever Cromwell, vocês nem imaginam, né? É. Crianças, essa República do Cromwell, ela era assim, por exemplo, eu sou, por exemplo, eu tenho um navio inglês, né? Aí eu vou lá na Holanda, eu quero comprar, por exemplo, açúcar, né? Aí a Holanda, não, eu vou levar até aí para vocês. Não, vai não. Deixa que eu vou buscar aí. Enquanto eu vou buscar aí, entendeu? Eu já vou levando um monte de manufatura aqui para vender na Holanda e nos caminhos que eu vou passar, entendeu? E já trago de lá num valor, o açúcar, no caso, né? Em um valor muito mais em conta, porque o transporte é próprio, entendeu? É próprio. Então, isso fez com que a Inglaterra, pessoal, ganhasse muito dinheiro nesse contexto. Muito dinheiro, fora as práticas, né, de pirataria, desde a época de Elizabeth, né, que fez a Inglaterra se tornar uma das maiores potências econômicas nesse contexto, né?
Mas, mesmo com tudo isso, o Oliver Cromwell fez coisas assim horripilantes, né? Ele tentou passar o poder para o filho dele, né? Mas não conseguiu. O filho dele não tinha a mesma perspicácia, né, militar que o pai tinha. E com a queda, logicamente, do filho dele, né, a Inglaterra ela vai ficar sem governo. E aí vão restaurar a monarquia. Olha só, né? Quem é que vai voltar a ser rei? Quem é que vai herdar o trono? O filho de Carlos I, Carlos II. Olha essa história pai d'égua. Primeira coisa que Carlos II manda fazer: tirar o corpo de Oliver Cromwell de dentro da tumba e enforcar na frente do prédio do parlamento. Moleque, muito saudável, né, Ezequiel? Essas relações pessoais nesse período, né? Muito saudável essas interações, entendeu? Então, foi isso que Carlos II fica, coisas do cotidiano, é verdade, entendeu? Coisas do cotidiano. Então, isso aí, né, fez, logicamente, um clima extremamente problemático, entendeu? Na Inglaterra. E Carlos I, pessoal, Carlos II, melhor dizendo, né, ele não tinha essa inclinação, ele não tinha essa inclinação, entendeu? Ele não tinha essa inclinação. Ele era um cara que fraco, não tinha poder, digamos assim, político, não tinha condições de fazer um debate, né, como a gente está brincando aqui, né, mas ainda vai ficar um bom tempo à frente, e depois ele é sucedido, né, por Jaime II, né, por Jaime II da Inglaterra. Porém, Jaime II também era outro, né, que não vai ter, digamos assim, muito êxito, não. Nem perdemos tempo para falar sobre ele. Mas tem uma coisa que é muito legal e o Enem gosta muito de cobrar, né? Porque geralmente revoluções rimam, né, com morte, com sangue, né? Enfim, com um monte de coisa. E nesse caso aqui, crianças, a Inglaterra, tá? Nesse caso aqui, a Inglaterra, ela vai fazer uma coisa muito interessante, que vai ser justamente o quê? Tá? Não vai ter guerra. Jaime II, basicamente, é deposto, entendeu? E aí o parlamento vai negociar com Guilherme de Orange, tá? Para ele se tornar o rei na Inglaterra. Só que para ele se tornar rei na Inglaterra, ele tinha que assinar um documento chamado Bill of Rights, tá? É uma petição de direitos, basicamente. Aonde basicamente quem vai governar a Inglaterra vai ser justamente quem? O parlamento, entendeu? O parlamento. O rei, ele vai comandar ali a igreja, entendeu? Ele vai ter uma participação no campo político, mas muito pequena, entendeu? Vai participar do processo, mas não vai mandar no processo. E o Guilherme de Orange aceitou esse processo. Então, o nome Revolução Gloriosa se deu justamente pelo fato de que, por ter feito uma transição política de forma pacífica, sem guerra. E aí, João, é que vem a questão, né? Aí é que vem a questão. Como é que o Enem gosta de cobrar isso? Atualidade, entendeu? É a atualidade. Porque até hoje a Inglaterra, ela tem esse modelo bem aqui, um parlamentarismo. Até hoje a Inglaterra ela é uma monarquia parlamentarista. Só que lá na Inglaterra existe uma porrada de debates acontecendo hoje, ontem e anteontem, né? Justamente para ver a possibilidade de se modificar essa estrutura política, entendeu? Só que isso aí, crianças, é tradição na Inglaterra. É tradição. Uma vez eu estava no carro, dirigindo, escutando a Rádio Clube do Pará, na época que o filho lá do Harry, né, o príncipe, né, o neném ainda não sabia, né, é, ainda não sabia, vamos dizer assim, se era menino ou se era menina, né?
E aí as pessoas ficavam na frente do palácio de Buckingham para saber, né? Para saber. Geralmente eles lançam uma fumacinha lá e tal. Quando nasce, aliás, né? E aí o cara falando que babaquice, as pessoas perdendo tempo com isso, né? Vão fazer alguma coisa da vida de vocês. Gente, é tradição lá. A Inglaterra, ela tem como tradição o reino, entendeu? Não é à toa que se tu pegar Game of Thrones, lá vai eu falar de novo, né? Game of Thrones, se tu pegares todas as casas que são faladas na série, basicamente, né? Elas formam hoje as camisas dos times da Inglaterra, pô, entendeu? Elas formam basicamente as camisas dos times da Inglaterra, entendeu? Então, isso é para a gente entender como a Inglaterra ela trazia consigo, né, essas referências históricas. Como a Inglaterra ela vai trazer consigo toda essa influência de poder da monarquia para a sua sociedade. Deixa eu ver aqui o que o Ezequiel colocou, né? É engraçado que o parlamento perde, depois ganha o poder. É, jogo de poder, né? Deixa eu ver o que o Johnny escreveu aqui. Porque o dinheiro dá influência. E a influência dá poder, independente da época. João, eu ainda acho que é mais a questão do poder, entendeu? O poder ele tem mais influência do que o dinheiro. O poder ele tem mais influência do que o dinheiro, entendeu? Porque com o poder, tu não só traz dinheiro para si, mas tu traz justamente o quê, né? Pessoas que possam justamente o quê? Te beneficiar e te ajudar em vários momentos e em várias situações, entendeu? Então também é importante refletir sobre isso. Sim, pronto, 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 prontinho, perfeito. Excelente relação, Ezequiel, excelente relação, entendeu? Não é à toa que o Elon Musk investiu pesadíssimo na eleição do Trump, né? Fez parte política do governo do Trump, e depois que o Trump já estava no poder, começou a colocar um monte de taxações no mundo inteiro, a empresa do Elon Musk começou a sofrer uma queda financeira extrema, entendeu? Porque a maior parte da sua empresa hoje está na China, né? E isso aí acabou levando justamente a Tesla pedir, né, a retirada do Elon Musk, a saída do Elon Musk do governo Trump. E ele saiu do jeito que ele saiu, entendeu? Então, para te ver como o poder, ele é uma coisa assim, né, que é acima de todas as relações, de todas as estruturas. Então, é meio que toda pessoa com muito poder tem dinheiro, e nem todo mundo com muito. Isso, justamente. É, tu quer ver um caso simples disso? Vê esse caso aí do Banco Master. Vê esse caso do Banco Master. Por que tu achas que estão todos com medo da delação premiada que o Vorcar e o cunhado dele, né, estão aí prestes a fazer? Entendeu? Porque está todo mundo envolvido. É, vamos dizer assim, é de deputado federal, de deputado estadual, é de senador, entendeu? É de Supremo, está todo mundo envolvido, entendeu? Então, o papel do Vorcaro ali era justamente o quê? Poder. E como é que ele ganhava esse poder? Né? Financiando festinhas, né? Financiando eleições, financiando, né, vários movimentos que esses políticos precisavam. E o que é que ele ganhava em troca? Né? Relações políticas de poderes. O Epstein, né? Também, a ilha do Epstein, né? Como o pessoal está falando aí agora, entendeu? Então, tu pode perceber isso, que esses caras, eles sempre estão, né, nesse nicho, no nicho de poder, entendeu? No nicho de poder, entendeu? Então, muito bem observado isso aí, até porque é um assunto mesmo do momento, né? O caso Epstein, o caso, né, do Banco Master, e tudo isso vocês precisam, de fato, saber relacionar dentro do campo de poderes, né? E aí, né, para finalizar isso aqui, a Bill of Rights, 89, né, que limitava o poder do rei, fortalece o parlamento, e com isso nasce, né, a monarquia
parlamentarista, né? Quer dizer, agora é o parlamento que vai dar as regras, é o parlamento que vai ser justamente quem? O poder dentro desta Inglaterra, tá bom? Não esqueçam disso, tá? Aí, olha aqui, por exemplo, a importância para o Enem, né? A importância para o Enem. Fim do absolutismo na Inglaterra, tá? Consolidação do parlamentarismo, base para o pensamento liberal, tá? E aquilo que eu falei no início para vocês, a influência em outras revoluções, como, por exemplo, a Revolução Francesa, entendeu? Não esquece disso, por favor, tá? Não esquece disso, por favor. Vamos lá. Vamos aqui para a quarta questão agora, tá? Vamos aqui para a quarta questão. Well. Lembrei agora da. Como é o nome dela? Da Angelina Jolie. Morron. Eu esqueci o nome dela também, né? Mas vamos lá. É, artigo, né? Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, né? Crenças e tradições. Opa, isso aqui é bacana, hein? Isso aqui é bacana. E os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Porra, olha esse documento aí, Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. A gente só tem ela graças a quê? Né? Logicamente, ao pensamento político da cidadania, à democracia, tá? Não esqueçam disso. Aí vamos lá para a pergunta, né? Vamos lá para o comando. A persistência das reivindicações, tá? Relativas à aplicação desse preceito normativo tem em vista a vinculação histórica fundamental entre. O que vocês marcariam aí, crianças? João, respira, cara. Aí, Davi, moleque, olha a minha. Rapaz, vocês vão me matar de orgulho desse jeito, cara. Eu vou matar de orgulho. Estou até pensando, já final do ano, os 750 e humanos, cara, que vai ter esse ano. Olha, sinceramente, sinceramente. Olha só, né? Etnia e miscigenação racial, o texto não fala, né? Sociedade e igualdade jurídica, progresso e educação ambiental, bem-estar e modernização econômica, né? Mas ele fala diretamente aqui, ó, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre o quê? A terra, que tradicionalmente ocupam, competindo a quem? A União, né? Demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Costumes, costumes, língua, crença e tradição. Está lá na nossa competência um, meus amores, né? Aí eu te mato, Ezequiel. Né? Eu vou fazer contigo o mesmo que Oliver Cromwell fez com Carlos I, bem sutil, entendeu? Então, olha só, costumes, língua, crença, tradição e organização social, isso é cultura, tá? Cultura. Aonde é que essa cultura vai sobreviver, né? No espaço. Não é o espaço sideral, é o espaço, o meio, entendeu? Então, corretíssimo, corretíssimo a letra C de casa, né? Uma questão teoricamente falando fácil, né? Ela não é tão complicada assim, tá?
Mas tem uma coisa que eu gostaria muito de conversar com vocês um pouquinho para a gente aprofundar, porque também é um tema muito comum no Enem, né? Muito comum no Enem. E eu sempre gosto de falar sobre esses temas porque é muita atualidade, vocês sabem disso, né? Justamente sobre o quê? Relação entre território e cultura indígena, tá? Justamente por causa disso, né, nós vamos aqui aprofundar um pouquinho, né, sobre essa questão, né, do território, apesar de estar meio doido aí, mas é isso aí, tá? Primeira coisa, tá? Primeira coisa, relação entre território e cultura indígena. O que é território para os povos indígenas? A primeira coisa que a gente tem que entender, tá? Para os povos indígenas, crianças, território não é apenas uma terra física, não. É diferente do que nós pensamos, tá? Nós não somos homens, vamos dizer assim, é, digamos que temos Não, tudo bem, Ezequiel, né? Nós não somos homens presos tanto assim à terra, não, entendeu? Hoje eu posso comprar essa casa aqui, daqui a algum tempo minha esposa quer se mudar, vamos vender, vamos comprar outra em outro lugar, né? E vida que segue, e vida que segue. Como o João colocou aí, a casa, né? Por quê? Um espaço de vida, moradia, alimentação, deslocamento, tá? Memória ancestral, por quê? Porque ali é a história dos antepassados, tá? Espiritualidade, olha que coisa linda, né? Olha que coisa linda. Isso é uma cosmovisão. Adoro esse termo cosmovisão, pessoal, tá? O Enem adora cobrar esse termo. Uma cosmovisão quer dizer, né, é um local sagrado de rituais, né, cultura e identidade, línguas, tradições, saberes, né? Ou seja, João, né, o território é a base da existência cultural indígena, entendeu? Por isso que eu coloquei aqui do lado, né, para você se ligar que diferente da nossa visão, né, de propriedade privada, o território indígena não é privado, ele é coletivo, simbólico e diretamente integrado a quem? À natureza. Entendeu? Então, por isso que quando eu coloquei esse tema bem aqui, eu achei interessante a gente aprofundar um pouquinho nisso, né? Para vocês entenderem como funciona a cosmovisão indígena com relação à terra. Não é a terra pela propriedade privada em si, entendeu? Ele tem toda uma ligação histórica, toda uma ligação religiosa, vamos dizer assim, com a terra, tá? Diante disso, olha aqui uma coisa que todos vocês conhecem bem, né? O que é? A relação com a natureza, né? Ó, pô, pensa comigo. Existe um equilíbrio com o meio ambiente? Existe, tá? Existe. Existe até uma fala assim que eu achava muito engraçado quando eu era moleque, né? Que os professores falavam para a gente assim que o indígena, né, ele era o guardião da floresta, né, que ele não desmatava, não queimava, então ele fazia isso, ele já tocava um foguinho, né, a coivara é um exemplo clássico, histórico disso. Porém, ele desmatava apenas a área onde ele iria viver, onde ele iria morar, entendeu? Onde ele iria plantar. E depois que aquela área ali, ela, digamos assim, exaurisse, ele ia para outro lugar. Esperar aquela antiga área se reestruturar, né? Reflorestar, vamos dizer assim, para talvez depois ele voltar para lá. Então, quer dizer, ele usava o meio com equilíbrio, diferente de nós homens, que quanto mais nós destruímos, mais nós queremos destruir, por quê? Porque o meio ambiente para nós é uma propriedade privada e ela gera justamente o quê? Propensões econômicas, através, né, vamos dizer assim, da valorização imobiliária da terra, correto? Então, ele usava o meio de forma sustentável, né, os recursos, a técnica tradicional, como eu falei para vocês, era a coivara, a queima, né, para a limpeza da região. Respeitava os ciclos naturais, obviamente,
e com isso trazer um baixo impacto ambiental, né? Então, isso faz com que os territórios indígenas sejam importantes áreas de quê? De preservação ambiental. Aí vocês começam a entender por que o grande capital quer destruir com essas áreas de preservação. Porque são áreas, pessoal, extremamente ricas em terras férteis, extremamente ricas em madeiras de lei, que vale muito dinheiro, entendeu? Pode ter várias terras dessas que tenham minério. Inclusive aqui, eu lembro quando eu trabalhei em Jacundá, um colega nosso, ele levou uma pedra que foi retirada lá de... Como é o nome da cidade onde a gente se encontrou lá no Carnaval? Em Tucuruí, entendeu? Em Tucuruí. Que eles encontraram lá, porque lá em Tucuruí tem uma área, né, de preservação indígena, e eles encontraram essa pedra lá. E na época, 2008, ali, 2009, por aí assim, a Vale já estava fuçando para lá justamente atrás desses minérios, entendeu? Então, por aí só que tira a importância, né? A importância dessas áreas de preservação ambiental, né? E isso que é claro que a gente mais vê no nosso dia a dia, né? Justamente o quê? Os conflitos territoriais, né? A relação entre território e cultura indígena também envolve conflitos históricos e atuais. Por exemplo, a expansão do agronegócio, né? Derrubar, derrubar, né? Desmatar para aumentar, logicamente, os nichos de produções, o garimpo ilegal, né? O desmatamento, obviamente, e a construção de obras, né? Que são hidrelétricas e estradas. Exemplo, nós temos bem aqui, pô, né? A Vale, ela construiu justamente a ferrovia por dentro, né? De uma tribo, né? Por dentro de uma tribo. E vira e mexe, eles fecham lá. Quando a Vale não paga o que eles têm que, o que eles pedem, né? Eles vão lá e fecham até a Vale pagar o que eles têm que pagar. Depois eles abrem, entendeu? Então, para te ver só como são essas relações, né? E aí, o que que esses conflitos acabam ameaçando? A cultura indígena, a sobrevivência física dos povos e o próprio meio ambiente, entendeu? Então, te liga nessas questões bem aqui, porque, querendo ou não, crianças, são questões muito vivas na nossa prova. São questões que são muito atuais no nosso métier social, entendeu? Todas, quase a cada mês a gente vê, olha, grupo indígena foi assassinado na Terra Mãe Maria, foi assassinado, né, nas regiões ali de Anapu, foi assassinado nessas áreas que tem justamente o quê? Disputas por terras, tá? Disputas por terras. Não esqueçam disso, por favor, né? E aí entra a nossa Constituição, né? Aí entra a nossa Constituição. Novamente, pode reparar, todas as questões elas estão relacionadas, tá? Ao conceito de cidadania e democracia no passado e na atualidade, para te ver só, entendeu? A Constituição de 88 garante o quê? Direito às terras tradicionalmente ocupadas, respeito à organização social e cultural, proteção do Estado. Pois é. Porém, na prática, a demarcação de terra é lenta e há disputas políticas e econômicas sobre essas terras, entendeu? Mas aí nós temos que entender também que mais de 80% dos nossos políticos são donos de grandes extensões de terras no nosso país. Aí é complicado, né, pai? Aí é complicado. Olha aí, João, aí volta aquele debate de ainda há pouco, né? Poder. Poder e mais poder, correto? Assistam o filme, aquele filme que foi gravado aqui em Marabá, chamado Pureza, entendeu? Que aí vocês vão entender ainda mais o porquê que o nosso país, nosso querido Brasil, ele não consegue fazer uma reforma agrária, entendeu? Digna, como deveria ser feito. E quando a gente fala em reforma agrária, a primeira coisa que as pessoas pensam, né, é que vão tomar a tua terra, né? Que o Estado vai tomar a tua terra e vai dar para os sem terras, né? Olha, isso é coisa de comunista. Todos os países, crianças, todos os países de primeiro mundo, como gostam de ser chamados, todos eles fizeram reforma agrária, entendeu? E nem por isso viraram comunistas. Mas o Brasil, né? Enfim. Ai, 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 ai. Tá?
E aí, como é que esse tema ele geralmente é cobrado na nossa prova, tá? Geralmente as questões que envolvem, né, esse tema, textos sobre demarcação de terra, mapas de território indígena, chaves sobre conflitos, tá? E comparação entre visões de mundo indígenas versus capitalistas, tá? E a palavra-chave desse contexto é territorialidade indígena, tá bom? Não esqueçam disso. Eu creio, eu tenho quase certeza, né? Que se vier uma questão sobre isso, vocês matam com facilidade, porque geralmente é interpretação de texto, tá? Elas não são questões muito difíceis, não. Tranquilo? Crianças, até aqui está tudo tranquilo? Alguma pergunta? Tá? Aqui eu coloquei esse quadro aí para vocês, né? Para vocês depois darem uma olhada com calma. Basicamente, o resumo, tá? Do que eu falei para vocês agora há pouco, tá bem? E aí vamos para a quinta questão. Vamos logo aqui para a quinta questão, né? No ambiente cultural do antigo regime. Opa! Antigo regime, crianças, que assunto é esse? Hum? Que assunto é esse? Antigo regime. Cri, 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 cri. Se tu pega um texto falando sobre a França, né? E vem lá, Ancien Régime. Ancien Régime. Que modelo de governo é esse? Deve. Ai, ai, João. Ezequiel, tá testado aí, meu filho? Tá na hora de usar uma sutileza. Não, Johnny, não, 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 não. Toda vez que você. Eu não quis falar no dia da aula, né, esse termo, porque eu queria explicar para vocês nas questões, tá? Mas ancien regime é justamente o absolutismo, tá? Que ele vai ser chamado de velho regime ou antigo regime, justamente pelas forças, né, que vão derrubá-los. No caso, os iluministas, no caso, a burguesia. Entendeu? Então, toda vez que vocês ouvirem falar em ancien regime e antigo regime, lembrem, é o absolutismo na sua fase final, tá? Era a fase final. Era o pessoal teocêntrico, né? Teocêntrico, Deus no centro do universo. Não, isso aí era o rei, porra. O rei absolutista. O rei absolutista. Isso. Os reis que eram enviados por Deus, justamente. Justamente isso, tá? Então, olha só. No ambiente cultural do antigo regime, a discussão filosófica mencionada no texto tinha como uma de suas, né, características. Preste atenção. Ele quer saber a discussão filosófica, né? Então, bora lá no texto rapidão. O século XVIII é, por diversas razões, um século diferenciado. Razão e experimentação. Opa! Razão e experimentação se aliavam, né, no que se acreditava ser verdadeiro, o verdadeiro caminho para o estabelecimento do conhecimento científico. Por tanto tempo almejado, o fato, a análise e a indução passavam a ser parceiros fundamentais da razão. É ainda no século XVIII que o homem começa a tomar consciência de sua situação na história, né? Cara, o que que tu marcaria nessa questão bem aqui? Fala para mim. Hum? Já foi visto? Puxa, vai comigo, não? Ah, só. É que foi seguinte, tá? E aí, o que é que vocês marcariam aí nessa questão?
Ezequiel, letra E. Johnny, letra E. Hum? Ruim? É, perfeito. Não, mas olha só, é interessante essa, entendeu? Porque, ó, a aproximação entre inovação e saberes antigos, né? Razão e experimentação se aliavam, né? Se aliavam, né? No que se acreditava ser o verdadeiro caminho para o estabelecimento do conhecimento científico, por tanto tempo almejado, a análise e a indução passavam a ser parceiros fundamentais da razão, né? É ainda no século XVIII que o homem começa a tomar consciência. Olha esses termos, né? Esses termos são porrada demais, né? Pensa comigo. Então, aí tu não está vendo a aproximação entre inovação e saberes antigos, né? A razão e a experimentação é o ponto de vista, né? Justamente o quê? Né? Do desenvolvimento do conhecimento, né? Então, saberes antigos aí não tem nada. Conciliação entre revelação e metafísica platônica, o texto não fala sobre isso, tá? Vinculação entre escolástica e a prática de pesquisa. Não, não está falando sobre escolástica aí, não. Né? Nem, só a prática de pesquisa, que é o conhecimento científico, né? Separação entre teologia e fundamentalismo. Puta merda, não. Não. Agora tem uma coisa que é interessante aqui, né? Vocês marcaram aqui a letra E, não é isso? A letra E fala contraposição entre clericalismo e a liberdade de pensamento, não é? E a liberdade de pensamento. Hum. Crianças, onde é que está a liberdade de pensamento aí no texto? Merda. Hein? Onde é que está? Na razão, Aninha. Perfeito, 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 perfeito. É somente na razão que a gente conta essa liberdade de pensar, entendeu? A liberdade de pensar. Então, pensa comigo bem aqui numa coisa. Se agora eu estou tendo liberdade de pensamento, eu estou batendo contra quem? Hum? Eu estou batendo em cima de quem? Da visão teocêntrica, da visão da igreja, da visão clerical. Perfeito, ó. Perfeito. Entendeu? Então aí, que foi, Johnny? Para de desgosto. Por quê? Não, mas foi na questão anterior, João. Foi na questão anterior. A questão anterior não falava de teocentrismo, não falava, era o absolutismo. João, vou conversar contigo amanhã, cara. Só eu, tu e eu. Olha que sei não, cara. Agora sim, João, dava para falar sobre. Ezequiel, preparo, viu? Amanhã eu vou passar lá na sala de vocês, tá? Pois é. Então, o teocentrismo, João, só para te lembrar, tá? Teo, né? Deus, centrismo, centro. Deus no centro de tudo. Era justa. Fala, Ninha. Era justamente uma visão que a igreja Acho que é pregava sobre porque, isso. professor, ele Oi? estava perguntando sobre. Acho que é porque ele estava te perguntando sobre o absolutismo, entendeu? Tipo assim, em questão de Deus ser. Tipo assim, o rei ser enviado por Deus, né? Ele falou, por isso que ele É, falou o teocentrismo, entendeu?
Uhum. Não, não, ali eu entendi esse contexto, entendeu? No que ele falou sobre a questão do rei, né? Porque, querendo ou não, o rei, através da própria fala do Jacques Benig Bossuet, né? Quando ele coloca o rei como um ser enviado de Deus à Terra, né? Então, esse rei seria um ser divino, sem dúvida nenhuma. E seria dentro desse contexto do teocentrismo, sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma. Não estava errado, mas da forma como ele colocou, né? Da forma como ele falou, por isso que ficou assim meio, né, desconecto com a questão. Mas aqui não, João. Aqui é perfeito. Agora, eu acho que o João estava o dia inteiro esperando para usar esse termo, teocentrismo. Entendeu? Ele estava esperando um momento para ele falar corretamente. Pronto, João, chegou a hora. Agora sim, pode escrever de novo aí. Teocentrismo. Pronto. Não, porque foi ainda pouco. Então foi ainda pouco. Não, confundi questão que só eu, tu não pode. Entendeu? Foi anterior, não foi nessa agora, não. Entendeu? Não foi agora, não foi nessa agora, não. Foi anterior. Normal, meu filho. Relaxa, relaxa. Olha o Carlos primeiro. Excelente, vocês são ótimos, correto? Então, aqui seria justamente a letra E, né? A correta. Agora, olha uma coisa aqui, eu queria até comentar com vocês rapidamente, né? Olha só as matérias necessárias para a solução dessa questão. Iluminismo e Antigo Regime, né? Método científico versus dogmatismo. Crianças, nunca esqueçam de uma coisa, tá? Dogma significa lei, significa regra, tá? E esse conceito, ele é muito utilizado aonde? Lá na Idade Média, tá bom? Não esquece disso, por favor, tá bom? Não esquece disso, por favor, porque vira e mexe, tá? O Enem ele traz esse, mas geralmente quando ele vem com esses termos, ele traz no texto, mas aí tu precisa saber o vocábulo, entendeu? Mas olha aqui, olha aqui embaixo, por exemplo, né? Olha aqui embaixo, por exemplo, é, digamos aqui, alternativa, né? Está correta, pois sintetiza o grande embate do século. De um lado, o clericalismo, né? Controle da igreja sobre o saber e a moral, tá? E a liberdade de pensamento, a bandeira dos iluministas para poder investigar o mundo através da razão e da ciência. Só quero fazer um comentário rápido sobre isso bem aqui. Não te esqueces que durante a Idade Média, tá? A igreja, ela era uma super instituição medieval. Ela mandava no poder religioso, que era o de praxe, no poder cultural e no poder político, tá? Quando nós falamos no poder cultural, nós estamos também falando, tá? Na questão do próprio conhecimento científico da época, tá bom? Não te esqueces disso. Não é à toa que os homens renascentistas, eles vão denominar a Idade Média de Era das Trevas, tá? Porque eles vão dizer justamente que nesse período não existiu conhecimento científico. Por quê? Porque era tudo dominado pela Igreja Católica, correto? Então não te esquece disso, por favor, tá? Pelo menos até no dia da prova, depois tu pode esquecer. E aí vamos para a sexta questão, né? Vamos para a sexta questão. Sexta questão muito bacana, muito legal, e é a história do 1º de maio de 1890, lá na França, né, século XIX, e na Europa, o primeiro de todos os 1º de maio, né, é sob vários aspectos exemplar. Resultante de um ato político deliberado, essa manifestação ilustra o lado voluntário da construção de uma classe, a classe operária, né, a qual os socialistas tentam dar uma unidade política e cultural através daquela pedagogia da festa cujo princípio, eficácia e limite há muito tempo tinham sido experimentados pela Revolução Francesa, né? O velho Perrault, no livro dele maravilhoso chamado Os Excluídos da História. Olha quem são, os operários, mulheres e prisioneiros. Com base no texto, a fixação dessa data comemorativa tinha por objetivo o quê, meus amores? Responda aí para o titio rápido.
Isa B, Johnny B, Ezequiel B. Cadê a Ellen? Ellen, Ellen, cadê a Ellen? Cadê a Let's? Hum? Olha aí a Let's, observa. O que é queda da Bastilha? Ah, tá, queda da Bastilha, muito bem. Não, princesa, não é não. A queda da Bastilha, ela é o símbolo do início, né? Ali do processo revolucionário francês, quando a revolução de fato começa. Tem dois historiadores, e Ellen, que eu acho fantástico falar sobre eles. Aí, qual é? Para com isso, João. Poxa, eu sei que foi o corretor, né? É porque vocês, alunos, são historiadores, entendeu? Vocês encontram nomenclaturas que, sabe, nós historiadores ficamos assim, perplexos, né? De reconhecer através do ensino de vocês. Pô, muito bom isso, né? Mas, assim, voltando, tem dois historiadores que aí são fantásticos, né? Um é, logicamente, o Éric Robesbal, sem dúvida nenhuma, né? E o outro é um historiador francês chamado François Furet, né? O Éric Robesbal, no livro dele, A Invenção das Tradições, né? E também num outro livro que fala justamente sobre a Revolução Francesa, né? Ele diz que a Bastilha ela seria o grande símbolo, né? O grande símbolo a ser, vamos dizer assim, tomado, né? Porque era o símbolo político da França. Era lá na Bastilha, Ellen, que, vamos dizer assim, era lá na Bastilha que guardava-se armas, né? Era a prisão política dos inimigos do rei. Então, para o Robespierre, quando, vamos dizer assim, os revolucionários tomaram a Bastilha, né, automaticamente eles estavam dizendo o reino caiu. Já, já o François Ferré diz que não, diz que a Bastilha estava vazia, diz que a Bastilha já não tinha mais essa importância política, entendeu? Só que, para a historiografia, né, a Bastilha ela era um grande símbolo político. Exemplo, né? Vamos pensar bem aqui. Exemplo, mais próximo de vocês, o Muro de Berlim, né? Tem muita gente que não diz que a Guerra Fria acabou em 91, né? Em 91, tá? Eles não dizem que a Bastilha, perdão, que o Muro de Berlim, que o fim da União Soviética, a criação das comunidades, né, dos Estados independentes criados em 91, foi o fim da Guerra Fria. Eles dizem que a Guerra Fria acaba em 89 com a queda do Muro de Berlim, entendeu? Então, isso aí, Ellen, não, Ellen, tudo bem, não tem bronca não. Isso aí é por isso que eu falo, essas datas, né? Quando vem uma questão, filha, sobre esses momentos históricos, né? Geralmente vem no texto o nome, vem a data, entendeu? E aí eles vão te pedir para relacionar, né? Para analisar, para contrapor o texto um do texto 2. Você está entendendo? Então, assim, não se preocupe entre aspas, né, decorar essas datas, não, porque geralmente o texto ele traz para a gente, tá? Pode ficar tranquilo, tá bom? Mas eu estou comentando essa questão aqui, né, do debate historiográfico entre Éric Robesbal e François Ferré, justamente para você ver, né, como a Bastilha ela foi, sem dúvida nenhuma, né, um símbolo político extremamente importante dentro desse contexto. Tá? E a resposta? O que foi que vocês marcaram aqui? Deixa eu ver o que vocês marcaram aqui. Me empolguei, porra, me empolgo explicando. Letra B. Marcaram B, né? B. Perfeito. Afirmar uma identidade coletiva. Crianças, identidade coletiva de quem? Hum? Identidade coletiva de quem? Quem? Do operário, do proletariado, Johnny, justamente, entendeu? Por isso que esse cara bem aqui, ó, né? Esse cara bem aqui, ó, tá olhando para vocês,
Só que a IA escreveu consciência errada. Tentei consertar e ela não quis consertar. Ela brigou comigo a tarde toda. Não vou, não vou, não vou. Falei, deixa aí então. Mas o Marx ficou bonito. Eu gostei dessa imagem que ela fez. Por isso que eu não briguei com ela, entendeu? Olha esse Marx. Nem eu fico, às vezes, olhando para você, né? Consciência de classe, crianças, consciência de classe. Eu vou até fazer uma figurinha, né? Perfeito, né? Consciência de classe. É esse o debate dessa questão, né? Por isso que eu coloquei aqui para vocês, né? É, pois é, né, João? Aí tu entendeste, né? Mas tudo bem. Olha só, a formação da consciência de classe é um conceito central do pensamento de Marx e se refere ao processo pelo qual um grupo social, especialmente a classe trabalhadora, olha, crianças, olha que coisa linda, né? Olha que maravilha. Passa a compreender a sua posição na sociedade e seus interesses comuns, entendeu? E seus interesses comuns, né? É essa que é a grande questão, é esse que é o pensamento do Marx, né? Se tu é burguesia, tu é rico, pô, bacana, Marx diz não, pá, d'égua. Se tu é aquele que vende a tua força de trabalho, entendeu? Tu não pode querer viver como burguesia, porque tu não é burguesia, tá? Tu é trabalhador. Então, para isso, tu tem que ter consciência de classe, tá? Consciência de classe. E aí, ó, o que é a consciência de classe? É quando os indivíduos deixam de enxergar sua realidade de forma isolada e passam a perceber que fazem parte de uma classe social, por exemplo, os proletariados, compartilham condições de vida semelhantes, salários baixos, exploração e etc., tá? E têm interesses coletivos muitas vezes opostos aos da classe dominante, no caso, a burguesia, entendeu? A burguesia. É por isso que vocês vivem vendo um monte de meme aí na internet do Marx, né? Falando, por exemplo, desses pobres de direita, né? Que ficam, obviamente, falando sobre essas questões e tal, que fazem parte da classe operária, mas acham que são burgueses. Oi, meu amor, tudo bem? Né? Mas que acham que são burguesia, acham que são ricos, né? Porque compraram um Uno dividido 60 vezes, né? Compraram ali um apartamento num condomínio do Minha Casa Minha Vida, né? Aí eles acham que eles são elite, né? Por causa disso. Então, é esse o debate, justamente, da consciência de classe, né, que a gente vira e mexe, conversa, né? Aí vem as etapas de formação, né? Segundo Marx. Consciência individual, né? A boa e velha alienação. O trabalhador não percebe sua exploração como parte de um sistema maior. O início da consciência coletiva começa a perceber que os outros, né, vivem na mesma realidade. E aí, quando é que essa consciência de classe ela se fomenta de fato, né? É quando entende que há uma estrutura social desigual e passa a buscar justamente o quê? Transformação. É daí que nascem as lutas de classe. É daí que nasce justamente o embate, né, histórico que o marxismo prega, né, que é a luta de classe, a burguesia versus o proletariado. E é por isso que às vezes você também vai ver lá na internet, né, uns memes, né, falando que a maior, né, o maior êxito da burguesia foi fazer a classe trabalhadora acreditar, né, que os direitos conquistados é o que vai quebrar, obviamente, uma economia ou deixar de gerar emprego ou coisa parecida, entendeu? Por quê? Porque a classe trabalhadora que acredita nisso, ela não tem isso bem aqui. Ela não consegue enxergar essas questões que nós estamos estudando bem aqui, entendeu? Então, sempre temos que partir do princípio da atualidade para a gente entender por que isso é importante, né? Porque, segundo Marx, a consciência de classe é essencial para que o proletariado se organize politicamente,
lute por direitos e promova mudanças sociais, como, por exemplo, as revoluções, entendeu? Mas qual é o que eu mais quero que vocês entendam aqui? Lute por direitos, entendeu? E aonde é que está o nosso direito conquistado? Na nossa Constituição, entendeu? Na nossa Constituição, entendeu? As nossas leis trabalhistas, né? Elas estão lá na nossa Constituição. Tem grupos políticos que acham bons, tem grupos políticos que acham ruins, mas tu não é grupo político, tu és aluno, tu vais fazer uma prova, tu vais escrever uma redação, entendeu? Então, tu tens que entender que isso aqui foi conquistado, tá? Não foi dado, mas sim conquistado, tá bom? E que isso faz parte das conquistas da cidadania através das lutas travadas pelos trabalhadores, correto? Isso não é papo de comunista, tá, pessoal? Isso não é papo de comunista, isso é papo justamente de quê? Né? Do entendimento de qual classe você faz parte. Se você não tem direitos, você lutou para ter direitos e lutou para conquistar esses direitos. Pense nas mulheres, né? Pense nas mulheres, pense nos indígenas, pense nos negros, né? Pense na classe trabalhadora, que ninguém nunca deu nada para esses caras, mas eles tiveram que conquistar. Pois Ezequiel, isso é história pura, né? Isso é pura história, puro suco de história, né? Mas o grande problema é que hoje as pessoas não conseguem entender isso, né? Dependendo da casa, né? Dependendo da casa que você more, né? Só o fato de falar em Marx é algo extremamente complicado, entendeu? É algo extremamente difícil, né? Para nós, professores, com relação a isso. Porque as pessoas nunca leram Marx, né? Nunca fizeram uma leitura, de fato, sobre o marxismo, né? E automaticamente acham que ele ali, né, prega tudo do comunismo, enfim. E quem fala sobre ele também é comunista. Enfim, né? São coisas que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo para a nossa prova. E olha só, crianças, é isso mesmo, Aninha, né? E a conexão com o Enem, né? Esse tema aí dialoga com a competência um, entendeu? Que é a formação das sociedades, no caso aí a classe trabalhadora, né? O socialismo, ele tem ainda a imagem do Estado, Ezequiel, entendeu? Ele tem a imagem do Estado ainda, né? A última fase do socialismo é justamente o comunismo, quando eu acho meio engraçado isso, né? Ah, vamos acabar com a imagem do Estado, mas vai ter o sindicato, vai ter o Partido Comunista, que nada mais é do que um poder, entendeu? É um Estado, é um partido, né? Então, enfim. Mas aí, por exemplo, Ezequiel, eu prefiro uma outra discussão, né? Eu prefiro uma outra discussão. Esse termo socialismo, bem aqui, foi o que trouxe o embate contra o pensamento iluminista burguês, entendeu? Porque é o socialismo que vai trazer justamente o que? A luta dos trabalhadores, né? O que? O papel, olha aqui a competência 3, né? Analisar o papel das classes e das instituições. E vai ser justamente o socialismo, no caso científico, né, que o Marx desenvolve, que vai mostrar o quanto a classe proletariada ela era explorada pela burguesia. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que analisar, né? Em que sentido tu lembrou do Rousseau? O poder emana do povo? Ah, sim, é verdade, é verdade. Isso aí é verdade, né? E a competência 5, né? Entender a construção da cidadania e dos direitos, né? Então, isso é para vocês verem, crianças, tá? Olha como todos esses assuntos, que, olha aí, fomos, né, lá na Palestina, viajamos depois ali pelos indígenas, fomos lá na Inglaterra, né? Passeamos ali na Idade Média, né? Chegamos lá no início do século XIX, final do século XIX, né? Basicamente com a luta operariada, e
todos esses temas estavam diretamente ligados aos contextos que nós estudamos, entendeu? Todos esses contextos que nós vimos hoje estavam diretamente conectados às nossas aulas, né, que nós tivemos anteriores sobre a questão, né, da cidadania e da democracia. Então, é por isso que eu falo para vocês, né, vamos sempre estudar os conteúdos, mas vamos sempre analisar as questões quando vocês forem fazer dentro desses pensamentos. Por isso que o 360, crianças, é super importante para vocês estarem toda semana fazendo questões. Não importa, tá? Se é competência 5, se é competência 4, se é competência 3, não importa. Você tem que sentar e tirar. Não, hoje eu vou resolver as questões aqui da competência 2. Ah, hoje eu vou resolver da competência 3. Entendeu? E tentar fazer. Entendeu? Para vocês verem, porque vocês sabem muita coisa. Só que vocês têm que confiar no conhecimento de vocês. Entendeu? Meus amores, alguma dúvida até aqui? Nada? Então, 8h30, né? Hoje foi do jeito que a Aninha gosta, né, Aninha? Um pouquinho a mais assim, né? Estudamos aí bastante assuntos, tá? Muitos assuntos mesmo. Gostaria muito, né, que vocês depois assistissem, obviamente, né, alguns pontos dessas aulas. Não precisa assistir a aula toda. Pega aqueles pontos ali que tu teve mais dificuldade, tá? Para vocês justamente tirarem as dúvidas, tá? E fazerem mais questões, tá? Mais questões. As outras questões que eu passei para vocês, nós vamos resolvendo elas, melhor dizendo, tá? Nas próximas aulas. Não se preocupem, não. Tudo bem? Perfeito? Podemos descansar um pouco agora, que amanhã de manhã tem mais? Beleza, galera? Então, um beijão para vocês, uma boa noite, um bom descanso. E até amanhã, né? Ana, João, Ezequiel, né? E amanhã eu vou para a escola, João. Por isso. Oh, meu Deus. Ai, 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 ai. Não, tem aula não, Ezequiel. Tem não. A aula com vocês é na quarta-feira. Tchau, Ellen. Boa noite. Ai, meu senhor, mano, vocês estão ótimos. Tchau, Aninha. Tchau, Estela. Bora?